Esse é o Wellington. A gente vai falar um pouco sobre o que é e como é formado o paradigma. Para começar, o que é o paradigma? Paradigma é um conceito, uma visão que cada um tem sobre as situações, sobre as coisas do mundo. Como que ele é formado, né? O paradigma, ele vem já desde que você nasce, você já vai tendo acrescentado à sua cultura situações, ensinamentos que vão definindo como, o que é e para que serve, né? O paradigma. No caso, uma pessoa num país acha que tal atitude é certa ou que tal atitude é errada, que deve ir para a cadeia por alguma situação. E aqui, às vezes, não é liberado. Isso é um paradigma, é um conceito, é uma cultura que é formada através do seu desenvolvimento, da sua criação. Como pode ver aqui tem uma imagem, né, que tem um duplo sentido. Dependendo de cada um, o que ele vê é diferente, né? Isso que também mostra uma influência do paradigma. Uma pessoa vê uma imagem, outra pessoa vê outra, isso vai do que a pessoa tem na cultura dela, do que vai significar isso na visão dela, né? Aqui, algumas pessoas podem ver somente duas pessoas idosas, tá? Só que algumas pessoas, ou todo mundo prestando mais atenção, pode ver que aqui temos uma mulher sentada, com um chapéu, e aqui um homem com violão e também um chapéu na cabeça, tá? Para começar discutindo a ética de personalidade versus a ética de caráter, tá? O que é a ética de personalidade? É a ética que nasce com você já, é o que nasce com você, é a sua personalidade, a personalidade que você é formado, o que você acredita e o que você passa para outras pessoas, tá? Você pode não ser um grande analista, mas você pode passar isso para as pessoas, tá? A ética de caráter é uma coisa que já vem da sociedade, é uma coisa que são conceitos básicos que a sociedade impõe para você ter uma vida, vamos dizer, duradoura, tá? Falando da importância primária e secundária dentro da ética de caráter e personalidade. Assim, muitas vezes as pessoas usam da secundária, que é o que eles estudam, da personalidade, que usam só da sua forma exterior, não aquilo que a pessoa é, mas aquilo que ela quer passar. Isso é muito usado dentro da ética de caráter e personalidade. O poder de um paradigma. Tem uma frase que está dentro do contexto que a professora passou: vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. É a visão que nós temos do mundo, de tudo, que explicou no começo do paradigma. O que é? O conceito que nós temos, o mapa que a gente traça daquilo que a gente vê, qual a imagem que nós mostramos no começo do slide. Cada um pode ter uma visão do que a imagem é. Isso não quer dizer que a opinião do outro é errada ou a sua é totalmente certa. Ver e ser. Os paradigmas são poderosos, pois se constituem nas mentes pelas quais vemos o mundo. A força contida na mudança do paradigma impulsiona os saltos qualitativos, seja a mudança um processo lento, deliberado ou uma transformação instantânea. Está explicando o paradigma, no texto que tem dentro do conteúdo que a professora passou, que isso é formado no caráter da pessoa desde a infância dela. Todo o conceito que ela tem, toda a personalidade, todo o caráter que ela tem, vem da educação que ela recebeu. Ele tem alguns princípios do paradigma da centralidade, como aqui, imparcialidade, integridade, honestidade, dignidade humana, servir, potencial, crescimento, paciência, educação e encorajamento. Temos aí agora o princípio de crescimentos e mudança. Uma frase do Leal, né? Como podemos lembrar de nossa ignorância,
uma exigência para o amadurecimento, se estamos usando nossos conhecimentos durante todo o tempo. O que significa tudo isso no final das contas? Que o paradigma, na verdade, é que a gente não tem uma noção do que é certo ou errado realmente, do que é verdadeiro, do que é falso, porque a gente define aquilo que a gente quer que seja, não é o que é na verdade, né? A gente tem uma educação que leva a gente a crer que algo é real, mas para outra pessoa não é. Então, o paradigma, na verdade, é a opinião própria, né? É o que seria o livre-arbítrio, na verdade, né? Temos o problema. O problema, às vezes, a gente vê de uma maneira que não é a real, tá? A gente vê de uma maneira que nós queremos ver os nossos problemas. A gente se concentra tanto no problema de uma maneira, e quando a gente vai perceber, é de uma maneira completamente diferente, tá? Isso é uma maneira do paradigma, onde você concentra o seu pensamento nisso, as suas forças com essa ideia. Usando a ética da personalidade. Usando a ética da personalidade, tá? De artifícios para você usar um atalho mais fácil para determinada situação, de influenciar as pessoas, de mostrar uma imagem que não é. Você mostra que é uma pessoa, mas na verdade você é outra. Você quer passar uma imagem que não é do seu caráter, não é aquilo que você é. No caso do chegamos a um ponto que nós temos que desenvolver um novo nível de pensamento. Por quê? Senão a gente acaba ficando olhando só o que está em nossa volta e não percebe o que está além disso, tá? Precisamos de um pensamento mais profundo, tá? Um paradigma mais baseado nos princípios que descreve exatamente o território efetivo da existência e das interações humanas. Precisamos de um pensamento com uma ética de caráter, do que uma ética de personalidade. Tá? João Luan acabou citando, o Ricardo acabou falando. Um novo nível de pensamento. Muitas vezes, assim, as pessoas acabam não crescendo como ser humano, com seu caráter, porque elas buscam atalhos usando a ética de personalidade. Elas acabam camuflando o que realmente são, não aceitam mudança, não aceitam que as outras pessoas possam ter opinião diferente dela e possam também estar certas como ela, e isso acaba estagnando ela num determinado nível. É isso que acaba acontecendo no novo nível de pensamento. Pessoas que não aceitam isso e ficam vendo só o problema dos outros. Elas têm uma visão dela e elas não aceitam que isso possa ser diferente. Então elas não saem do lugar com isso. Bibliografia, 7 hábitos, as pessoas altamente eficazes. Só isso.